Olá, galerinha, voltando aqui então, deixa eu falar uma coisa que eu não falei no vídeo anterior, quando eu falei de tensão. Falei para vocês que a tensão elétrica nas nossas residências geralmente 110, 127 e 220. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem nas nossas residências essas tomadas sendo de 127, 110, 127 volts, tá? E aí o que acontece? Quando eu ligo um aparelho 220 numa tomada 110, tudo bem, não tem problema. Ele só não gera energia, ele não gera uma corrente o suficiente para ligar aquele aparelho. Agora, o contrário não dá bom. Por quê? Quando a gente pega um aparelho 110 e liga numa tomada 220, o que vai acontecer? Vai receber uma carga muito além. E aí, o que acontece? Aquele aparelho explode mesmo, dá um curto mesmo naquilo ali, tá bom? Então, por isso que todo aparelho doméstico, todo aparelho eletroeletrônico, ele vem uma etiqueta falando da sua potência, que são os watts, tá? Ele vem falando da sua tensão elétrica, ele vem informando a voltagem. Então, quando a gente vai comprar um aparelho, a gente não pode comprar um aparelho 220 para usar numa tomada 110. E muito menos um aparelho de 110 volts para usar numa 220, porque vai queimar. A carga elétrica que ele vai receber, a intensidade daquela carga vai ser tão grande que vai estourar aquele equipamento, tá bom? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Uma vez eu não sabia que a tomada era 220, fui lá e liguei um bocal com uma lâmpada 110. E o que aconteceu? Deu um curto naquilo ali, eu consegui apagar a casa inteira, foi o problema. Mas por isso que algumas tomadas, elas vêm com aviso embaixo, 220 volts. Aquela não tinha aviso, eu não tinha como saber, tá, gente? Mas fica já um alerta. Se a tomada é 220, você... Ah, mas professor, eu liguei o meu carregador do celular numa tomada 220. Os carregadores de celulares, eles são um caso à parte. Por quê? Porque eles são bivolts. O que é isso? Significa que ele pode ser usado tanto numa tomada 110 como numa tomada 220. Daí, esses aparelhos. Ah, mas aí o que a gente faz? Caso a pessoa tenha necessidade de ligar um aparelho 220 numa tomada 110, a pessoa vai ter que comprar um transformador. O que é isso? Ele vai transformar aquele eletrônico em 220. Ele vai passar, aquele transformador, ele vai servir de resistência para aquele aparelho eletroeletrônico, tá bom? Tranquilo? Então, falando nisso, vamos falar da potência elétrica. Ah, professora, é a mesma coisa? Não, é parecido. Enquanto, para a gente verificar a tensão, a gente tem uma relação entre a resistência e a corrente. Na potência, a gente vai ter uma relação entre a voltagem, a tensão elétrica, e a corrente, que é o ampere, tá bom? Então, potência elétrica é medida em watts. Então, se vocês estão vendo watts, vocês já estão se referindo à potência. O I, que é a corrente elétrica, e U, que é a tensão elétrica, que é a voltagem. Então, a potência elétrica é uma relação entre a corrente elétrica e a tensão que é gerada. Tranquilo? Depois eu vou passar os exercícios e a gente vai tirando dúvida no decorrer das aulas. Então, gente, eu queria finalizar a matéria por aqui. E é isso aí. Qualquer dúvida, vocês me chamem aí na nossa salinha de aula, tá bom? Um beijo, até a próxima.